a CEP não é responsável. Segundo, nós já conversamos aqui com a secretaria, falta votar, portanto, o desembargador Nonato. Desembargador Nonato, Vossa Excelência está acompanhando a relatoria ou está acompanhando o voto de Rogério? Senhor presidente, nós estamos em julgamento em barros de declaração, Tem 5 da pauta, também em barros de declaramento. porque isso é uma minha posição que submeto ao crivo dos demais pares. Eu entendo da seguinte maneira: havendo a substituição de um desembargador, ao substituto não cabe mudar o voto de Sua Excelência. Ou técnica de julgamento. Portanto, eu entendo e submeto essa maneira. Senhor presidente, nessa palavra, desembargador Sartori. Desculpe, desembargador Estênio. Desculpe, desembargador Teixeira, Vossa Excelência. Desculpe, desembargador Estênio. Então, a questão é a seguinte: eu acredito que essa questão deve ser levantada, deve ser apreciada pela Câmara expandida também, né? Porque o que é que acontece? Eu estou atuando como relator em substituir Josué, que foi substituído pelo desembargador Roberto Maia, atualmente quem ocupa a cadeira do desembargador Fábio Eugênio. Eu entendo que não há como substituir o voto do desembargador Fernando Ferreira. Por quê? Porque Sua Excelência proferiu e deve ser preservado naquela ocasião. Eu não sei se ele até acompanhou o meu posicionamento ou não, não estou aqui, não estou recordando. No primeiro caso, sim. No segundo caso, ele ainda não. Então, votará o desembargador Nonato. Isso, o desembargador Nonato. Fernando Ferreira. O desembargador Nonato, preocupado com o eventual resultado que possa indicar o Tribunal de Justiça, nesse caso, que é igualzinho a esse, nesse caso votou de uma maneira e nesse caso, que é igual, votou de outra. Ele perguntou, e como eu faço? E aí a minha posição que não pode votar, não pode modificar. Mas se instalar na Câmara a técnica de julgamento expandido, até no julgamento expandido, até Vossa Excelência poderia modificar o voto. Por que não? O substituto não poderia votar, substituir após o julgamento estendido. Eu proferi o seu voto naquela ocasião e foi suspensão de julgamento em razão do pedido de vista do desembargador Agenor Ferreira de Lima. No processo, eu não me recordo aqui porque não houve julgamento simultâneo. Não é? Porque não foi colocado em mesa. Nós só julgamos esse e o desembargador Agenor pediu vista. Nesse segundo caso, eu acabei de votar. Nós estamos no julgamento feito número 3 da pauta. Senhor presidente, vamos fazer uma sugestão. Vamos julgar este e quando vamos enfrentar o voto seguinte, a gente discute. Presidente, só uma questão também. O caso é interessante, realmente, o regimento prevê que votar de uma vez, o desembargador se aposenta, destoando do outro processo que é idêntico. Aí eu não sei qual a solução. O regimento não prevê isso, porque os dois eram para ter votado junto. Aí o desembargador que está aqui substituído é obrigado a votar igual com o relator? Não. E se votar diferente, não pode, porque o caso é o mesmo. Então seria o caso de anular o julgamento do primeiro para botar os dois. Não. Seria eu acho que o desembargador Nonato, vamos votar esse, independentemente do resultado, não haverá inversão de valores. Como voto desembargador Nonato? O voto de Vossa Excelência foi no sentido de acolher os embargos. Eu não estou acompanhando o voto de Vossa Excelência com base na prévia pericial. Apesar de haver muitas inconclusões, estabelece de forma clara de que o disjuntor se encontrava na posição desarmada e, havendo essa posição, a corrente elétrica passou-se em resistência, fazendo com que houvesse um curto-circuito, provavelmente, um ventilador, e nesse curto-circuito foi a origem do incêndio
baseado nesses fatos, da questão fática, da prova fática, eu proponho a Vossa Excelência. Muito bem. Como não há unanimidade, Declaração. desculpe, não tem, embargo de declaração não tem. Iniciando o embargo de declaração por efeitos infringentes, senhor presidente, que afeta diretamente o mérito do acordo, eu penso que poderia haver, sim, uma sustentação oral. Aí, Não caiu nada infelizmente, o desembargador Itabira e o desembargador Agenor, portanto, têm direito a veto. Devem votar nesse caso. O desembargador Itabira. 3, eu estou votando no processo número 5, acompanhando o relator. O desembargador Itabira respeita os embargos. O desembargador Agenor tem condições de votar? Visite eu estou no expressivo, Do 3, do 5. no 5. Eu também voto no sentido de rejeitar os aclaratórios. Proclamo o resultado. Por maioria de votos, os embargos foram rejeitados e vencido o desembargador Eduardo Sertório Canto. Chamo o feito número 3. Não. O desembargador Tabira está acompanhando. Eu estou rejeitando. Estou acompanhando o voto do relator. Está acompanhando o voto do relator. Ok? Ele está rejeitando os embargos. Esse processo, essa nota que barra de declaração 333.020, dígito 9. Encontra-se da seguinte maneira: após a Câmara ter votado, não sendo unânime, instalou-se a Câmara estendida. O desembargador, o relator, o desembargador Estênio, rejeitou os embargos. Instalada a Câmara expandida, o desembargador Itabira votou rejeitando os embargos. E nesse momento, Qual agora, presidente? 30 ao 20, dígito 9. Presidente, eu vou apenas rejeitar os aclaratórios também, no 3. Eu digo só uma precisão do exame técnico realizado, prejudicado. Mas também ressaltou que, aspas, hipótese mais provável para o sinistro, folha 109, foi o curto-circuito provocado por sobrecarga de tensão elétrica. Além disso, ao responder que examinado pelo delegado de Polícia Civil, João Dantas Filho, acerca da origem do incêndio, o perito foi enfático ao alegar que, aspas, o incêndio se originou de um curto-circuito nas instalações e ou equipamentos instalados nos imóveis, provocado por uma sobrecarga de tensão elétrica, conforme já explicitado no corpo deste laudo folha 109. Logo, entendo que não há qualquer contradição na afirmação de que a conclusão Foi da pauta física? eu tenho um ainda, viu? Esse processo eu tenho que entregar ali, né? É a apelação. Eu queria entrega ali a tal. Estamos o feito da pauta física número 2. Desembargador Nonato, antes de passar a palavra a Vossa Excelência, peço até desculpa por ter me equivocado. Eu substituí o desembargador Fernando Ferreira na ocasião. Então, me parece que, nesse caso, quem vota o desembargador, a composição seria eu, o desembargador Fábio Eugênio e o desembargador Tagino. Pelo seguinte, mas eu estou aqui mesmo. Vai ficar, né? Vamos lá. Qual é? Qual? Vamos lá. Eu vou chamar julgamento.
os embargos de declaração na apelação número 250-31, isto 28, da relatoria do desembargador Estênio Neiva. Dessa composição participou Sua Excelência, o desembargador Estênio e o desembargador João Tagino. Eu vou chamar o desembargador Fábio apenas para que a senhora taquígrafa tenha conhecimento e as partes, o número pequeno, né, que é o 420-701, dígito meia dúzia. Então, são embargos de declaração opostos por Amil contra Antônio Felipe Padilha Lopes, Amil Assistência Médica Internacional, contra Antônio Felipe Padilha Lopes Fonseca. Então, são embargos de declaração opostos após julgamento de recurso especial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em que se constatou que o acordo de minha relatoria perante esta Egrégia Primeira Câmara foi omisso em planos de saúde, considerando que a coparticipação do usuário nos termos de cláusula contratual e por omissão no colegiado, essa questão não foi apreciada, obrigando o usuário a assim agir a partir do 30º dia de internamento. Então, corrigindo aí a omissão encontrada, meu voto está digitado em 3 laudas, eu estou acolhendo os embargos de declaração apenas para que seja aí suprimida a omissão consistente exatamente, exatamente na omissão para fazer constar que existe essa cláusula contratual após 30 dias de internação psiquiátrica, permita obrigar o usuário a participar na proporção de 30% dentro de um lapso de um ano do contrato, devendo assim integrar o julgado. Então, a proposição é de acolhimento dos embargos de declaração. É assim que voto, presidente. Em discussões mais. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Também acompanho e proclamo o resultado da unanimidade dos votos, acolhendo seus embargos de declaração nos termos do voto do relator. Desembargador Fábio, eu peço permissão para me retirar. Na oportunidade, aproveito para saudar a todos. Fazia tempo que eu não vim aqui nesta primeira Câmara. Inclusive, não fazia sessão presencial. Não estou mais prazer. Bom, então, vamos dar continuidade à sessão. Eu vou começar pelos processos eletrônicos, né, e chamando o que há pedido de sustentação oral. Eu imagino que os embargadores, nós estamos em sede de Câmara expandida. Eu imagino que os embargadores dispensam o relatório. Senhor presidente. Os embargadores Janot dispensam o relatório. Dispensa. Bom, eu vou pedir a senhora para se identificar em nome. Como eu faço parte normalmente da Câmara expandida, eu já me dei por impedido em decorrência da participação do meu filho, que é advogado de uma das partes. Então, a Câmara será composta por Vossa Excelência, pelo desembargador Nonato, pelo desembargador Targino, e pelo desembargador Agenor e pelo desembargador Itabira. Também. Obrigado. Tá. Bom, a senhora pode se identificar e em seguida tem 15 minutos. Doris de Souza Castelo Branco, OABPE 18686, eu estou pelos apelados. Boa tarde, excelentíssimos senhores julgadores dessa colônia da Câmara. Eu não vou entrar no discutir anterior. No último julgamento, houve uma procedência parcial do recurso de apelação da construtora Queiroz Galvão, e o objeto dessa procedência foi a aplicação de um precedente do STJ, do entendimento do STJ, em relação à retenção de 25% dos valores que foram pagos pelos contratantes quando há uma rescisão imotivada. De cara, e no julgamento do nosso processo, o juiz Wacol entendeu pela retenção do percentual de 10%. Em razão disso, houve, dentre outras razões, houve a interposição do recurso de apelação pela construtora. Essa
a sessão do recurso de apelação e, no momento, na oportunidade, quando houve uma decisão de procedência parcial, tendo sido acolhido o entendimento do STJ. Quanto a esse ponto, eu gostaria de trazer algumas ponderações. Nós sabemos da importância da uniformização da jurisprudência, isso é fato público e notório, especialmente nós advogados que precisamos ter um mínimo de segurança jurídica quando vamos discutir os nossos assuntos. Nesse caso, porém, precisamos trazer também ao balizamento do entendimento a questão fática. Primeiramente, esse apartamento, ele estava em construção, eles solicitaram a rescisão. No contrato firmado com a construtora, não havia qualquer tipo de previsão em relação ao distrato, ou seja, pelo contrato, que isso já foi, inclusive, é uma cláusula que já foi, inclusive, anulada, tanto no primeiro grau, quanto também foi confirmado no julgamento dos contratantes que adquiriram o seu imóvel, pessoas de classe média, sacrificadas, vi que naquela oportunidade já tinham pago em torno de R$60 mil. Não é qualquer tipo de devolução. É importante frisar que isso aconteceu há 9 anos. Não foi algo que andou. O recebimento e apenas uma parte desse valor, sem sucesso. Daí a razão, de há 8 anos atrás, ter havido a interposição da ação. Logo em seguida, algum tempo depois, esse imóvel que ainda estava em construção foi vendido pela construtora. E hoje a construtora recebeu não só os R$71 mil à época dos adquirentes, como também recebeu o produto da venda para pronto desde 2014. Os R$61 mil dos apelados ainda tiveram o produto da venda do imóvel posteriormente, que foi adquirido por um terceiro. Nesse caso, é preciso avaliar que a construtora, diferente do entendimento fático do STJ nos outros casos, não oferiu qualquer tipo de prejuízo. Nós estamos aqui identificando tão somente o prejuízo dos adquirentes do bem, da parte apelada. Eles, sim, tiveram o gasto, prejuízo financeiro para adquirir o imóvel, adimpliram esse apartamento, as parcelas do seu apartamento pontualmente, não ficaram inadimplentes em qualquer situação, solicitaram a rescisão contratual e, no entanto, até então, não obtiveram qualquer tipo de ressarcimento. Por essa razão, nós entendemos que essa retenção de 10% é mais do que suficiente, considerando, inclusive, o tempo, que nós estamos falando um interregno aí de 9 anos, que, obviamente, esse valor atualizado, esses 50 e poucos mil atualizado, uma simples correção monetária, faz em torno de R$110 mil. Então, nós estamos aí tratando de um montante que está sob a posse da construtora há 9 anos, repita-se, um montante que, se a construtora tiver investido, tiver feito qualquer tipo de investimento financeiro, já oferiu receita desse montante. E há 9 anos que nós estamos com um casal que adquiriram com sacrifício esse imóvel sem receber centavo e que agora está correndo risco de haver, dentro desse valor atualizado ainda, uma redução de 25% para suprir um prejuízo que não existe. Então, mais uma vez, venho trazer aqui essas ponderações e pedir a Vossas Excelências, clamar a Vossas Excelências que façam esse balizamento do precedente do STJ com a questão fática trazida ao caso, para que, de fato, seja acolhido o nosso pedido e que nós tenhamos O meu nome do colegiado, a contribuição de Vossa Senhoria. Esmado Nonato, Vossa Excelência é o relator, gostaria de fazer alguma ponderação? Não? Alguém quer fazer manifestação? Pergunto isso porque já há uma manifestação no sistema da Perfeitamente. Senhor presidente e demais pares, a minha manifestação é tão somente no sentido de afirmar o meu entendimento, conforme o entendimento de Vossa Excelência, levando em consideração esse entendimento já pacificado pela segunda sessão do STJ para isso de 2018. Então, o meu voto, consoante o entendimento de Vossa Excelência, pedindo todas as vênias
ao desembargador Nonato, relator, para dele divergir, é nesse sentido, senhor presidente. Eu penso que eu posso então proclamar esse lugar de divergência. Qual é a divergência? Que definiu o percentual de retenção em 10% e o desembargador Nonato, a sentença, no que tange a rescisão, a declaração de rescisão, e também no que tange a retenção fixada em 10%. Eu, me posicionando na linha fixando o percentual de retenção em 25%. Há um esmagador de vantagem anule essa divergência, me parece que nessa lista também o esmagador Itabira, na mesma direção. Pergunto para Vossa Excelência se eu posso então proclamar o resultado nesses termos. Um caso interessante que a advogada apontou aí seria a venda do imóvel já a outro inquilino. O STJ definiu que é 25%. Imaginemos uma compra do imóvel e o compromisso com os outros que estão pagando. E o compromisso com os outros que estão pagando. A decisão do STJ era entre 10% e 25%. Hoje, ela está fixando em 25%. 25%. Isso, na verdade, desembargador Vossa Excelência, vai, inclusive, contribuir para esse debate com uma certo conhecimento dessa discussão, porque o construtor, esse valor de 25% é para fazer face a algumas despesas que serão, provavelmente, quando se vende esse imóvel novamente, repetidas. Na segunda venda, publicidade, etc. Então, independentemente disso, eu tenho procurado defender a submissão à jurisprudência, ao precedente qualificado do STJ. Por exemplo, se tiver uma posição isolada ou ainda sem uma posição firme, é possível a gente, então, estimular esse debate. Mas quando há um precedente chamado qualificado, portanto, vinculante, a maneira de se dar uma segurança jurídica para todos é seguir a jurisprudência. Eu tive a curiosidade agora de consultar o contrato. E o contrato estabelece o percentual de 10%. Ele diz que é a cláusula referente à condição resolutiva, a cláusula 8.01. Ele estabelece a restituição do valor de 10%, somados os valores do total encontrado, serão efetuadas as seguintes deduções. Dedução da quantia correspondente a 10% do preço deste contrato, corrigido monetariamente. E ele cobra mais 4% com relação à questão da corretagem. Então, o STJ estabelece 25%, mas não deve ser respeitada a cláusula contratual nesse caso. Se o contrato estabelece 10%, é um acordo. Eu aqui falei para Vossa Excelência duas regras. E aqui nós estamos definindo que é 25% do valor que ele pagou. É uma diferença expressiva. Depois, acho que essa cláusula está prevista para a hipótese de resolução do contrato. É uma hipótese de inadimplemento. E aqui me parece que não é hipótese de resolução, é resolução. Ele desistiu unilateral do negócio. Portanto, não se aplicaria a cláusula. Eu acompanho o voto de Vossa Excelência de 25%, em homenagem à decisão do STJ Vereador disso. E ele justifica, quando é por culpa do comprador, do vendedor, devolve-se tudo. Isso. Quando é por culpa dele, é 25%. Só foi. Foi no momento que ficou utilizada a proclamar o Estado. Por maioria de votos, vencido o eminente relator desembargador Nonato Braga, se passear o provimento ao recurso de apelação nos termos da divergência inaugurada pelo desembargador Fábio Evânio. Eu acho que
Vossa Excelência não tem mais expresso. Sempre uma satisfação, um prazer estar aqui nesta primeira Câmara, mas pedindo licença. Estamos lamentando a ausência de Vossa Excelência, mas eu quero dizer que amanhã nós estaremos. Vou dar sequência à pauta eletrônica e Vossas Excelências vão me permitir fazer um resumo dos processos para que a gente possa, então, avançar de maneira objetiva. Um abraço, meu. Eu vou chamar da pauta eletrônica, que é a apelação 1448-21. Este processo, o resultado dele pode ser estendido, ao 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. A pauta eletrônica. A mesma matéria. É a mesma matéria. Qual a hipótese? A hipótese, na origem, é uma ação em que se argumenta que não se firmou um contrato de empréstimo bancário, né, em que há desconto no benefício previdenciário na conta do autor. É a posição que a Câmara tem adotado, me parece que de maneira de processo e princípio da cooperação, a jurisprudência está autorizada a evoluir para compreender que que assim nós aprendemos na faculdade. Agora, adquirir a conta. Isso não é tentativa de, no sentido de desembargadores, de entender que há 4 votos em sentido contrário à campanha da divergência. Vou para ficar unânime. Resultado. Está, agora, tá. Então, eu vou então procurar o resultado no seguinte sentido. O desembargador Tabira acompanha o plano relator. Então, no 2, no 3, no 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, o resultado é sempre, para acompanhar, é sempre vencido o eminente desembargador Leonardo Braide e o desembargador Itabira. Então, esse provimento ao recurso nos termos da divergência, o 2, desse provimento da apelação, tudo por maioria, né? Por maioria, se desembargador Leonardo, desembargador Itabira, esse provimento da apelação nos termos da divergência, o desembargador Leonardo Braide, e esse provimento da recurso de apelação nos termos do relator. O quinto, vencido o desembargador Leonardo Braide e o desembargador Itabira, a recurso de apelação nos termos da divergência. O 6, da mesma forma, o 7, da mesma forma, no sentido. Recurso de apelação, nos termos da divergência, vencido o desembargador Nonato e o desembargador Itabira. Bom, e dando sequência, eu vou chamar o 4 da pauta eletrônica. Se vocês me permitirem, eu vou fazer um resumo. Se tiver alguma dúvida, que é o hipótese de as leis. É câmbio estendida, não, né? Tudo é estendida, cara. Tudo é estendida. Tudo foi estendido. Aqui, o 16, apelação civil 4282, distrito 20,
a relatoria do eminente desembargador Nonato Braga, aqui com a hipótese, não que ajuste, de plano de saúde por faixa etária. A minha divergência em relação ao relator com relação à apuração. Vossa Excelência substitui, entende a abusividade do índice aplicado por faixa etária, entende que não há previsão no contrato que autorize o reajuste de faixa etária, portanto, reconhece a abusividade, mas Vossa Excelência substitui pelo índice da ANS. Acho que é essa questão da prescrição. A questão da prescrição não tem divergência. Para reconhecer que a questão da prescrição, se eu tentar pontuar, resumidamente, o desembargador Nonato, invalidamento do seu voto, pontua que a prescrição de 3 anos se aplica tanto à revisão da cláusula nula, tanto em relação à restituição das parcelas, da evolução. De rigor, eu imagino que Vossa Excelência também a posição de que a prescrição se aplica ao ressarcimento, o que se pagou a mais, observar Vossa Excelência simplesmente, embora diga isso no dispositivo, Para devolver. Porque não está prescrito No contraditório. a novidade. Ela estava aos 3 anos. Então, não tem divergência. Não tem divergência. A divergência é que Vossa Excelência determinou a substituição pelo índice da ANS. E a gente tem uma posição na turma que deve ser, seguindo a posição do STJ. Na segunda sessão do STJ. Mas a segunda sessão do STJ também para a liquidação. Mas dessa substituição provisória, né? E que, após a liquidação, a cobrança passaria a ser realizada a partir do momento em que fosse definido o valor. Não haveria retroativo. Não pode ter, Jota, firmar essa posição de que deva encontrar esse valor em liquidação que autorize não incidir nenhum tipo de... Porque, veja, vamos dizer que, um lado, a parte continuaria com a cobertura securitária durante 5 anos sem pagar absolutamente nada, uma vez que que não havia previsão contratual para ele, pagaria aquele valor defasado até 5 anos após. Nesse período, a diferença entre o que ele pagou antes e o que ele deveria pagar depois, geraria um enriquecimento ilícito do segurado. Quer dizer, não retroagir esse valor ajuste, o reajuste por custo do plano, que é aquela anual. Porque, na verdade, além do reajuste por custo anual, também porque não havia previsão no contrato. Mas o STJ evoluiu no sentido de remeter isso para a liquidação de sentença, que eu não conheço nenhum elemento. Não chega a discutir, porque... Converge com o desembargador Renato. A terceira Câmara, a partir de toda a documentação, a terceira Câmara se posicionou, para minha surpresa, no sentido da terceira Câmara, é a posição adotada pelo desembargador Nonato. É só isso para ficar constante. Eu penso que eu posso então proclamar o resultado. Nessa hipótese, ficarei vencido eu, desembargador Agim, e prevalece o voto de Excelência no sentido por maioria do voto, para a apelação nos termos do... Não, o próprio relator. O próprio relator. O 19, a apelação 24.141, disto 22. Aqui, a divergência do eminente relator do Desembargador Nonato é tão somente no que tange os honorários advocatícios sucumbenciais e precisamente com relação à base de cálculo. Nós
sendo aqui na Câmara de que Qual é o número? Desculpe. 19. E prevalecendo aqui na Câmara que quando há uma acumulação do pedido, tem a obrigação de fazer. Vossa Excelência, eu equivoquei, me equivoquei. Mas minha posição é a mesma da Câmara, eu acho que esse voto aqui não passou, né? Então, assim, eu posso então proclamar o resultado, por maioria, mas, né? Então, a votos, vencidamente relator Nonato Braide, negou-se o provimento a... Deixa eu confirmar porque... A maioria de voto, se parcial provimento a apelação nos termos da divergência iniciada pelo esmagador Fábio Jânio, que lavrará acordo. Vamos lá. Chama agora o 21 da pauta eletrônica, que é a apelação 31.690, disto 15, também da relatoria da decisão judicial, mas há uma divergência instaurada por mim no que tange ao dano moral. O relator entende que a hipótese não incide dano moral, porque não houve prova do efetivo abalho psicológico e o sofrimento acrescido que tem a negativa de cobertura, especialmente quem tem dano moral no valor de 10 mil. Né? 10 mil reais. Votos vencido o desbarramento. Negou-se provimento à apelação da parte ré e deu-se provimento à apelação da pauta eletrônica, que é a apelação 230, disto 67, da relatoria do desembargador João Tagino. Eu estou retirando de pauta. Pronto. Esse processo, então, não será chamado o 24 da pauta eletrônica a pedido do eminente desembargador João Tagino, da pauta. Presidente, eu devo retirar meu voto, portanto? Na verdade, esse processo já está me escondido. Né? Por cautela, Vossa Excelência pode retirar o voto. Como ele pediu para retirar, o julgamento não começou. Vossa Excelência não se vincula. Assim, penso. Olha isso. Retirarei. Mas Vossa Excelência é um homem experiente, e muito mais experiente do que eu. Né? Então, se Vossa Excelência disser que é para deixar o voto, eu concordo. O 30 da pauta eletrônica, que é um voto da relatoria do meu desembargador João Tagino, Problema dos predatórios. esse aqui eu não consegui identificar, porque eu estou... Predatório. É predatório? Como os votos no sistema predatório, eu peço então que eu possa proclamar o resultado. Só se então... O 30, né? O 30. Fábio Eugênio e o desembargador Raimundo Nonato negou-se provimento da apelação Nonato. Eu vou chamar agora... Presidente, eu não havendo mais. Não, pera ainda, porque eu também não concluí. Eu vou chamar agora em sequência... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os processos da SERP são todos Iguais. Não, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28 e 29 da pauta eletrônica. Todos cuidam fundamentalmente da mesma matéria e da mesma divergência. A hipótese de definição
no valor da fatura da energia elétrica, estimativa de carga. Em todos eles, há uma definição de que houve um desvio de energia, ou uma avaria do medidor de intervenção da CELP, mas em todos eles, a CELP não traz provas de que houve evolução do consumo, depois de corrigido o desvio, o anunciado desvio ou a anunciada avaria. A posição que eu tenho, vou tentar resumir, embora Vossas Excelências já conhecem a minha posição. Essa cobrança que a CELP faz por estimativa de carga, isso não tem natureza de multa, por evidência. Evitar o enriquecimento sem causa. Então, o consumidor, ele é instado a pagar, não decorre da violação do desvio de carga, portanto, porque não é pena. Ele paga porque teve um acréscimo no seu patrimônio, implicitamente. Então, essa atribuição que devo pagar, olha, está submetida a uma prova de que houve evolução do consumo. Em muitos casos, o consumidor gastava 100 kW, o defeito, o chamado gato, a conta vai para 300 kW. Então, está provado que houve um desvio. Mas nessas hipóteses aqui, trocado corrigido o defeito, o consumo se permaneceu. Aí você traz um raciocínio extremamente inteligente e diferente, para que a gente possa parar e pensar. Qual é o raciocínio de Vossa Excelência? É que o consumidor, então, uma vez que corrigiu, deverá ter diminuído o consumo deliberadamente para fazer. Veja, dificilmente isso ocorreria porque o consumidor não conhece como funciona essa dinâmica dos equipamentos. E, veja, ele não teve. Porque se ele corta, se ele tira os equipamentos, a tendência era diminuir. Mas a possibilidade de que esse desvio seja vantagem para o consumidor. Mas a companhia terá que trazer essa prova. E para ela é fácil, porque ela tem o controle do consumo anterior, o controle a partir da correção do vencido, nesse particular, apenas a hipótese é a mesma. Então, eu vou proclamar o resultado 1-1. Aqui, o 15. O desembargador Nonato Braga, nos termos do voto do relator. O 17. Deu-se parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto relator, vencido o eminente desembargador Nonato Braga. 20. Deu-se parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto relator, vencido o desembargador Nonato Braga. O 22. No mesmo sentido, deu-se parcial provimento à apelação, nos termos do voto relator, vencido o desembargador Nonato Braga. O 23. Prevaleceu o voto do relator no sentido de negar provimento ao recurso de apelação, por maioria vencido o desembargador Nonato Braga. O 25. No parcial provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do relator, por maioria de votos vencido o desembargador Nonato Braga. O 26. Deu-se provimento ao recurso de apelação, vencido o desembargador Nonato. O 27. Negou-se provimento à apelação, nos termos do voto do relator, vencido o desembargador Nonato Braga. O 28. E o 29, de forma, negou-se provimento à apelação, por maioria de votos, vencido o desembargador Nonato Braga. Desembargador Serpério. Peço desculpas, mas eu tenho uma reunião para someter aqui. Vossa Excelência também. Estão liberados, presidente. Um abraço. Vou para o fisco agora, né? Mas eles não pagaram, né? Porque não é respondido, né? Não é isso? Mas aí, um abraço. Não. Agora.
Bom, na sequência, Físico, né? o está aqui em processo físico. Hã? Não, as marcas da vida, tem um processo que você ainda participa. Um processo. Um epidivista. Então, vou chamar para Vossa Excelência, que é na própria física. Pronto. De reforçar assim, Paulo. Mas você está de parabéns, você não usou a foto decente dessa vez. Tô tudo igual, tem que fazer assim, enxuta e todo igual. Ainda tem para botar, não. Você pode. Tem muitos. Tem quantos? Tem 30 de manhã, não estou aqui. Estou de férias. Férias, 29. E 9 minutos, né? Vai falar, vamos ver isso. Mas não também. Posso chamar? Só um minuto. Eu vou chamar o restante. E quando ele chegar, eu chamo o trânsito dele, certo? Alguns têm pedido de vista aí, doutor Talagino. Tem destaque algum? Na pauta física. Destaque ou pedido de vista? Não. Senhor presidente, tem esse processo da pauta física número 8. Eu vou tirar de pauta, porque trata-se de uma homologação de um acordo. Se desistiu do acordo e mesmo assim o juiz homologou. Ele apelou e eu estava confirmando a sentença, mas eu andei estudando esse processo hoje. Eu acho que o STJ tem posição contrária à homologação do acordo quando a parte reconsidera o acordo. Então, eu vou tirar de pauta número 8. Doutor Nonato, com relação a esse processo 8, o processo está até comigo aqui, eu tive dando uma olhada. Também é um caso muito curioso, porque trata direito de família, foi feito um acordo e esse acordo não foi homologado. Eu creio que o juiz deve ter pretendido homologá-lo por ocasião da audiência, instrução e julgamento que já estava marcada. A parte desistiu de acordar. Por que desistiu de acordar? Porque apresentou contestação. A toda evidência, a apresentação de uma contestação é um ato manifesto no sentido de desprezar o acordo antes firmado. E processou, conduziu a audiência normal, colheu a prova na audiência de instrução e julgamento, conduziu perfeitamente a audiência. Ao final, outro juiz, outro magistrado, já um do sexo masculino, proferiu a sentença homologando o acordo. Homologando o acordo. Assim, eu entendo que no momento em que a par contestou, ele desistiu de acordar. E não poderia o juiz, o magistrado, mesmo que outro, seja quem fosse, homologar um acordo no qual tinha havido uma desistência. Quando a juíza reconheceu na audiência que a parte havia desistido, não houve recurso dessa manifestação da juíza. Então, para mim, precluiu essa questão, de modo que, assim, eu entendo, pedindo vênias ao relator, que é caso de nós julgarmos aqui, uma vez que o processo reconhecer, ao fazermos esse julgamento, que o acordo não se operou porque não foi homologado, de que o juiz, ao instruir o processo... Vossa Excelência também está enfrentando o mérito ou está só anulando a sentença? Não, eu anulo a sentença e acho que nós devemos julgar aqui, conforme diz o Código de Processo, nós devemos julgar. O processo está maduro para o julgamento. Mas Vossa Excelência trouxe o voto de mérito? Não trouxe. Eu tenho uma pequena dúvida, tão somente com relação à parte patrimonial.
Com relação ao divórcio em si, para mim não há nenhuma dúvida, um direito subjetivo potestativo, e isso aí foi manifestado, deve ser Então, resolvido. eu vou tirar de pauta, porque aí eu reformei o voto. Tá? Nesse sentido, que Vossa Excelência, eu também achei estranho. E, havendo possibilidade de enfrentar o mérito, eu já trago com um voto completo e aí a gente analisa. Esse é o meu entendimento. O senhor Vossa Excelência por ter feito essas considerações que eu achei importante para o debate aqui. Vossa Excelência sempre traz um contributo relevante para a discussão. Número 9 da pauta física, não é isso? Isso. Vossa Excelência pediu vista. Excelência. A origem é uma ação de cobrança. O subcondomínio Vitória Parque Shopping, da cidade de Vitória de Santo Antão. O que é que a empresa vem? Central do shopping. Parque Shopping Vitória. Na contestação, o parque argumenta que não da prestação do serviço. O que argumenta em reforço a essa tese de que não foi prestado o serviço, de que as notas fiscais que instruem a petição inicial não possuem qualquer assinatura do recebedor do serviço, E mais, as fichas de manutenção teriam sido assinadas por uma pessoa estranha ao quadro de funcionário da demandada. Quais são as provas que foram vindas com a insurgência na conta, embora a empresa tenha emitido nota fiscal, essa nota fiscal não tem a assinatura do preposto, e que as fichas de manutenção, que fichas são essas, Barrador Itabira? São as fichas que o técnico ia fazer a manutenção nos equipamentos e anotava a temperatura, o eventual defeito. E essas fichas foram assinadas por uma pessoa que é estranha ao quadro de funcionário da demandada. Ou pelo menos não há uma prova de que quem assinou fazia parte da. A sentença julgou procedente a ação de cobrança. Em resignado, o Parque Shopping apresenta apelação, o desembargador Itabira profere o voto no sentido de dar provimento ao recurso, portanto, reforma a sentença para entender que não há débito a ser cobrado. É a minha posição em relação a essa discussão. Eu penso, diferente, com toda a razão da desembargador Itabira, de que há provas nos autos indicativa de que esse serviço foi prestado ao shopping. Por quê? Primeiro, há um contrato de prestação de serviço assinado por ambas as partes. Então, que há uma relação jurídica entre as partes é inquestionável, porque tem um contrato assinado, atenção, foram feitas diversas manutenções e pagas as manutenções em diversos meses. A nota fiscal de prestação de serviço, bem como as fichas de manutenção, em que o técnico informa as condições dos equipamentos, contém a assinatura do cliente da nota, nessas notas de manutenção. Embora a apelante questione de que a assinatura aposta nesses documentos não é de nenhum preposto, tem uma troca de e-mails, Barrador Itabira, que essa me convenceu. Tem uma troca de e-mail entre a gerência das empresas e, em um dado momento, se Vossa Excelência, o processo deve estar por aí, em algum canto, mas se houver necessidade, o que é mais fácil, juntar e-mails entre funcionários de ambas as empresas, em que a funcionária do Vitória, do nome forma, em agosto de 2014, essa cobrança é exatamente em junho e agosto, que o condomínio estaria se programando para efetuar o pagamento dos títulos em aberto, sem alegar qualquer inexecução contratual por parte da empresa na manutenção preventiva dos ar-condicionados. Ela diz, vou pagar. Mais adiante não se pagou por insistência.
na troca de e-mails. E aí o funcionário de nome Júlio Campos informou que em breve informaria a programação para os respectivos pagamentos, sem novamente alegar qualquer inexecução do serviço. Então isso me convenceu, na verdade, de que o serviço foi prestado e me convenceu, pedindo a Vossa Excelência, do acerto da sentença que julgou excedente a ação de cobrança. Então, eu estou pedindo a Vossa Excelência para negar provimento à apelação. Está em discussão, pagador. A existência desses e-mails é uma confissão de dívida, né? Então, existe a confissão do valor devido, existe a confirmação de que o serviço foi prestado. Então, em decorrência dessa documental, eu acompanho Vossa Excelência. Bem, então, também eu posso proclamar o resultado, então. Então, por maioria de votos, negou-se o provimento do recurso de apelação nos termos da divergência iniciada pelo desembargador Fábio Viana, em razão da maioria estabelecida, da julgamento da CIA perante a Câmara estendida. Agora, tem que convocar um outro desembargador, vai me substituir. Isso. É isso. Peço permissão. Bom, na pauta física, tem um processo que eu não sei o número da pauta física, eu pedi vista, e eu estou acompanhando o relator. Aí eu não sei. É o 7? Quanto? Ok. Tem algum destaque? Tem 2 sobre o plano de saúde que Vossa Excelência parece que pediu vista também, doutor Trajano. Deixa eu ver. Até amanhã. Tchau. Senhor presidente, só o processo, só o 11 da pauta, eu vou pedir vista. E Vossa Excelência pediu vista. Então, veja, Vossa Excelência me permitir, posso proclamar o resultado? Vossa Excelência tem algum destaque? Não tenho. Vossa Excelência tem? Não. Então, vou chamar julgamento da pauta física, que é a apelação. Pode ser, Paulo? 41.14.16, listo 3 do relator. O 6, que é a apelação 447505, disto termo do voto do relator. O 7, que houve um pedido de vista do eminente desembargador Nonato, que é um processo da relatoria do desembargador João Tagino, que é a apelação 047-83-76, disto 0, ao número da divórcio negócio provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do relator. O 8º foi retirado de pauta. O 9 foi julgado, foi para a Câmara expandida. O 10, que é a apelação 52.0045, disto 5, ao número da de votos, deu-se provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do eminente relator, desembargador Nonato Braida. 11 é a apelação civil 52.84.40, da relatoria do desembargador Nonato Braida, à unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso de apelação. O 14, que é a apelação 054-76-27, disto 1, da relatoria do desembargador Nonato Braide, negou-se provimento de apelação nos termos do voto do relator. 15, embargo de declaração na apelação 43-42-03, disto 4, da relatoria do sim, é o mesmo processo, porque nós temos números.
tem um número mais extenso,